Olá, boa noite a todos vocês. Vamos retornar aqui, né, no módulo 5 que nós estávamos estudando na página 24. Confere? Página 24, o sonho é uma forma de satisfazer os desejos inconscientes, né? Tá lá embaixo, lá no parágrafo lá. Então vamos lá. Esse módulo que a gente está vendo, né, é os sonhos, a elaboração onírica, né? O sonho, para Freud, o sonho era a estrada real para o inconsciente, né? É, lembrando que o sonho é um sintoma do quê? Do conteúdo recalcado que está no consciente, né? Muitas vezes esse sonho é a realização dos desejos inconscientes, a realização dos desejos proibidos, né? Então, a função básica do sonho é satisfazer e proteger a psique, né, ao mesmo tempo do conteúdo recalcado. O sonho é uma forma de satisfazer os desejos que não foram ou não podem ser realizados durante o dia. Os resíduos diurnos, que foram o conteúdo manifesto do sonho, servem como estrutura do conteúdo latente ou dos desejos disfarçados. É aquela velha historinha que eu sempre repito para vocês, né? O vizinho quer sair com a vizinha e não pode. E aí, à noite, sonha que está andando de bicicleta. Ele viu a vizinha de vestido verde, ele sonha que está andando numa bicicleta verde. E durante o dia, alguém falou para ele de bicicleta. Então, o conteúdo manifesto, que é esse resíduo do dia, ele pode vir para a consciência. Ele pode ser solto na hora do sonho. Por quê? Ele já foi visto durante o dia, ele não foi recalcado. Ele ficou armazenado ali em alguma parte da minha memória, né? Alguém falou para mim que ia dar uma bicicleta de presente para a filha. Beleza. Isso ali ficou. Então, o conteúdo latente, que é o desejo proibido, que não foi realizado, vai pegar carona nesses restos, no conteúdo manifesto, naquele resto daquela bagunça do dia. Por isso que muitas vezes é muito confuso um sonho. Por isso que muitas vezes a gente não consegue entender nada, porque ele vem muito bem disfarçado. Ele não pode vir claro na minha memória. Ele não pode vir despojado. Ah, mas eu queria sair com fulana e à noite sonhei que estava transando com a fulana. Então, para você não era um assunto proibido. Você não via tanta culpa nisso. Para você estava tudo bem. E você, aí sim foi uma realização do desejo. Você não conseguiu realizar durante o dia isso, não conseguiu de alguma forma, né? Ou esse desejo é muito intenso e à noite você sonhou. Então, aquilo que eu sonho que é claro é permitido. Tá tudo bem. Agora, aquilo que é muito confuso, muito bagunçado, né? Aquilo que não dá para eu entender, que parece um quebra-cabeças do sonho, é porque, e às vezes eu consigo identificar nesse sonho alguns resíduos da semana, do dia, alguma fala, alguma voz, alguma ação, algum objeto. Passei na rua, vi uma caixa de sapato jogada,
Aí no meu sonho parece que tem uma boneca dentro de uma caixa de sapato jogada, mas eu vi só a caixa de sapato, eu não vi a boneca. Ah, mas a boneca, você pegou e estraçalhou a boneca, jogou a boneca fora, né? Quem era essa boneca que você estava jogando fora? Qual pessoa que estava se manifestando através dessa boneca? Que não poderia sair tão nítido assim? Sua mãe, seu pai, sua filha, seu chefe? Quem essa boneca representa? Né? A caixa de sapato eu consegui identificar porque eu vi ela na rua, mas eu não consegui identificar. Loucura. Essa boneca tá fazendo dentro de uma caixa de sapato e alguém me entrega isso. Eu não gosto disso. Não gosto dessa boneca. Pego, jogo ela no lixo e guardo a caixa. É doido, né? É para eu guardar a boneca e jogar a caixa fora. Quem é essa boneca? Ela não pode aparecer. Então, quanto mais confuso o seu sonho, mais coisa ele tem. Mais conteúdo recalcado, desejo proibido ele tem. Né? E ele sempre vai pegar carona, é sempre assim, o conteúdo manifesto, que é o resto do dia, o conteúdo latente vai sempre estar grudado nele ali, pegando uma carona para sair. Para quem entrou agora, nós estamos lá embaixo, na página 24, lá. O sonho é uma forma de satisfazer os desejos. O sonho realiza em pelo menos 2 níveis: incidentes comuns que não foram resolvidos ou que fazem parte dos padrões mais amplos e antigos que nunca foram solucionados. Sonhos repetidos podem ocorrer quando o acontecimento diurno provoca o mesmo tipo de ansiedade que levou ao sonho original. Né? Muitas vezes eu repito aquele sonho e a gente acha que tem alguma mensagem oculta nesse sonho, porque ele está repetindo, né? Na verdade, é a ansiedade que você está sentindo, muitas vezes, é a mesma que levou aquele sonho original lá de trás. Então o sonho se repete, mas não pelo conteúdo, mas pela força da ansiedade que ele está. Por exemplo, uma mulher de 60 anos, ativa e feliz no casamento, de vez em quando ainda sonha que vai prestar exames no colégio. Ela entra na classe, mas a mesma está vazia. O exame terminou, ela chegou muito tarde. Ela tem esse sonho quando está ansiosa e a respeito de uma dificuldade corriqueira. No entanto, a sua ansiedade não está relacionada nem com o colégio e nem com os exames a qual deixou anos para trás, né? Então, olha só para você ver. Ela, quando ela ia fazer a prova, ela ficava ansiosa, ela ficava com medo, ela não tinha certeza se ela ia bem. Então gerou um tipo de ansiedade. Quando ela está passando por algum problema que gera esse tipo de ansiedade, ela sonha com o colégio. Ela sonha com o estresse de estar fazendo a prova. E aí a gente obviamente fala assim, né, sonha assim, nossa, eu repito sempre esse sonho, né, repete sempre esse sonho. E depois eu vou contar um para vocês, de um paciente. Repete sempre esse sonho, né. "Ai, o que será que aconteceu? Qual será que é a mensagem que está vindo disso? Eu não lembro do que aconteceu no colégio", não tem nada a ver. É que a mesma ansiedade que você sentia quando você tinha prova, quando você tinha um problema, você está sentindo agora. Então eu tenho que trazer para agora, para frente, isso.
que eu senti? Ansiedade, medo, angústia? O que está me provocando medo, ansiedade e angústia agora? Né? Ah, por exemplo, um paciente, ele falou que ele tinha um sonho, que era um pesadelo, que ele tinha matado uma mulher e estava escondendo o corpo dela. Às vezes não era no mesmo local, às vezes ele via a mulher, às vezes ele não via, às vezes ele estava no ambiente e sabia, parecia que tinha alguém falando para ele, né, que ele, se ele tinha visto a tal mulher e ele sabia, e ele falava que não, e ele sabia que ele tinha matado e tinha escondido o corpo, e aquilo ele acordava assim agoniado e passava assim horas, às vezes dias com aquele sonho. Quando ele achava que estava bom, sonhava de novo com aquilo. E aí a gente começou, e vamos na mãe, e vamos na irmã, e vamos na esposa, e vamos aqui, e vamos ali, não acha nada. Eu falei: "Bom, você está matando alguém, você está matando uma mulher, você está escondendo uma mulher. Você tem uma amante?" Aí ele pegou, falou: "Não". Falei: "Mas você está escondendo uma mulher. Você não quer que ninguém veja essa mulher". Aí ele, pof, desabou e falou assim: "Eu sou gay. Eu sou gay, não me aceito, eu tenho casos extraconjugais com homens, eu saio da cidade, vou para outra cidade, tenho um relacionamento meio que fixo em outra cidade, e toda vez que eu vou, eu tenho esse medo de descobrirem, medo de desvendarem, mesmo descobrir que eu tenho um caso, mesmo descobrir que eu sou gay". E aí veio. E aí a gente foi trabalhar isso, né, que é uma questão muito difícil, a autoaceitação, né, ainda mais um cara que era casado, que tinha família, militar, militar, entendeu? Todo travado. Então, a melhor forma, ele não tinha coragem, não tinha força para assumir. A melhor forma seria se assumir, não se esconder de quem você é. Mas a melhor forma foi deixar ele conviver em paz com essa mulher, não matar essa mulher, né. Faz escondido, tudo bem. É o que você gosta, é o que você quer, né, mas vive em paz com isso, mesmo sendo escondido. Até você ter o forças um dia, né, eu falei: "Aos poucos você vai libertando esse seu lado, você vai se sentindo forte, você vai se sentindo seguro, aos poucos você vai, se sentir com força para romper tudo isso e assumir quem você realmente é". Já tem alguns anos isso, uns 2 anos, mas está mais feliz, está mais em paz, nunca mais sonhou que estava enterrando ninguém, né. E eu quer esperar pelo menos a mãe morrer, porque a mãe queria que ele fosse padre. Ele falou: "Não, padre eu não vou ser militar, tá bom?". "Ah, tá bom", né. Então ainda tem isso, mas já é uma coisa que tá, assim, dentro dele, que tá já tá decidido, entendeu. "Não, eu vou. Se acontecer antes, eu não quero que aconteça antes. Se alguém descobrir antes, tudo bem, eu vou encarar. Mas se não descobrirem antes, quando a minha mãe for daqui para um lugar, eu vou eu vou assumir você quem eu sou". Porque é, aí cada um que lute com o que achar isso. Aí já vai fazer 60 anos. Você acha que é novo? Não, não é velho, né.
mas é uma vida escondida. Vamos lá. Em um sonho, então, um sonho, então, é uma psicose. Por que psicose? Mistura a fantasia com a realidade. O que é a psicose? Psicose é a mistura. O que o esquizofrênico tem? Surto psicótico. O que acontece? Ele mistura fantasia com realidade. Então, é uma psicose, com todos os absurdos, delírios e ilusões de uma psicose. Uma psicose de curta duração, sem dúvida, inofensiva, até dotado de uma função útil, né? Que está ali extravasando o desejo ali. Introduzida com o consentimento do indivíduo e concluída por um ato de sua vontade. Sonhos tentam satisfazer desejos. Nem sempre são bem-sucedidos. Em determinadas circunstâncias, um sonho é capaz de levar a efeito a sua intenção de modo muito incompleto, ou então tende a abandoná-lo por inteiro. A fixação no inconsciente a um trauma parece estar acima de tudo entre esses obstáculos à função de sonhar. Dentro do contexto da psicanálise, o terapeuta ajuda o paciente a interpretar os sonhos para facilitar a recuperação do material inconsciente. Por isso que Freud falava que o sonho é a estrada real para o inconsciente. Freud fez certas generalizações sobre tipos específicos de sonho. Por exemplo, sonhos em que se cai, em que se voa, em que se nada, né? Os sonhos sobre fobias. Então, mas ele deixa claro que cada caso específico, as regras gerais que não podem ser validadas e que associações de indivíduo em seu próprio sonho são mais importantes do que qualquer conjunto percebido de regras de interpretação, né? Como, na verdade, gente, o indivíduo, né, ele traz aquilo que tem dentro de si, então não adianta eu entrar no Google e falar o que é sonhar com peixes. Não é isso. O peixe para o indivíduo vai ter um significado, né? E o que é mais importante é como a pessoa traz isso. É como ela expressa, é como ela conta o sonho, a força que ela coloca, a intenção que ela está falando, a emoção que ela está contando o sonho. Esse rapaz tinha muita. Depois que ele falou isso, eu entendi porque ele tinha muita dor quando ele falava da morte da mulher. Parecia que ele tinha matado, tinha escondido, tinha dor, mas era a dor de não se aceitar, a dor de ter que enterrar quem ele era. E o medo também, né, de alguém descobrir que eu matei alguém. Na verdade, a mulher era ele que ele estava se matando, a parte mulher dele, né, que ele estava matando, estava enterrando. Então era carregado assim de muito sofrimento. E é nisso que a gente tem que prestar atenção, né? Por isso que fala aqui, ó, Freud em certas generalizações sobre os tipos especiais. Ah, não, cadê? Mas ele deixa claro que cada caso específico, as regras gerais, podem não ser validadas. E que associações de um indivíduo de seu próprio sonho são mais importantes do que um conjunto preconcebido de regras de interpretação. Então a gente vai ouvir muito, né, o que eles querem dizer, como que eles estão dizendo, como que eles estão trazendo isso, qual é a nossa percepção geral daquele conteúdo, do todo. Porque às vezes a gente fica muito
prestando atenção no lado onírico do sonho, né? Ah, mas tinha caixão? Tinha terra? Ah, você via alguém esfaqueando? Você sabe? Na fantasia do sonho, né? E às vezes é mais simples do que isso. O que que acontecia? Ele matou uma mulher, ele enterrou. Ele estava o quê? Escondendo um corpo, escondendo um cadáver. Estava escondendo uma mulher, né? Às vezes é muito mais simples do que a gente imagina. Então, vamos prestar atenção na dor, na fala, na emoção do paciente, quando ele está contando o sonho. Os sonhos são verdadeiros intérpretes de nossas inclinações, mas é necessária a arte para ordená-la e compreendê-la, né? Aí foi Montaigne, né? É um filósofo que estudou também a sexualidade, a moral, a educação, a, a política, a religião. Era um filósofo aí. Freud bebeu muito, né, na fonte dos filósofos. Os críticos de Freud frequentemente sugerem que ele interpretou além do necessário os componentes sexuais dos sonhos de forma a ajustá-lo à sua teoria geral. A réplica de Freud é clara. Jamais sustentei a afirmação, tantas vezes a mim atribuída, de que a interpretação dos sonhos revela que todos os sonhos têm conteúdo sexual ou provém de forças motoras sexuais, né? Não é isso. Tem alguma coisa ali? Tem. Mas na época dele, né, na época de Freud, como a sexualidade era muito reprimida, né, isso tendia, as pessoas tendiam a ter sonhos mais com conteúdos sexuais. Mas ele falou que não era só isso. O que ele sustentou é que os sonhos não são nem casuais, nem acidentais, e sim um modo de satisfazer desejos não realizados. Outros teóricos, incluindo Jung e Peirce, que não aceitavam as interpretações de Freud, reconheceram, contudo, sua dívida para com ele e seu trabalho pioneiro em desvendar e interpretar a função do sonho. A sublimação, gente, é um mecanismo de defesa, né? Que tá mais para frente aqui. Mas eu coloquei aqui nessa parte, né? Porque o sonho às vezes é uma sublimação. O que é a sublimação? É um mecanismo de defesa onde eu pego aquilo que é traumático, negativo e transformo em algo bom, produtivo, para crescimento. Por exemplo, a maioria dos artistas sublimam a sua dor através da sua arte. Por isso que a gente fala, artista é tudo louco, né? E Freud já falava que quando ele chegou para desvendar o inconsciente, o artista já tinha passado por lá antes. Então, através da arte, se sublima isso, né? Quando a gente estava lendo aquela primeira apostila, eu falei para vocês que o Jack Stripador, se ele sublimasse, ele seria o quê? Um excelente cirurgião, né? Não que todo cirurgião tenha um quê de sociopata, de condutopata escondido, mas seria se ele sublimasse a loucura toda dentro dele, ele poderia ser um excelente cirurgião. Isso é um mecanismo de sublimação. Eu pegar uma dor e transformar em algo positivo. E o sonho muitas vezes faz isso, sublima. A sublimação é o processo através do qual a energia, originalmente dirigida para propósitos sexuais ou agressivo, é direcionada para novas finalidades, com frequência metas artísticas, intelectuais ou culturais.
A sublimação foi denominada defesa bem-sucedida. Podemos comparar a energia original a um rio que inunda, destruindo casas e propriedades. Para evitar isso, uma barragem é construída. A destruição não pode mais ocorrer, mas a pressão que se desenvolve atrás do dique, ameaçando danos ainda maiores em qualquer ocasião a barreira romper-se. A sublimação é uma construção de canais alternativos que, por suas vezes, são usados para gerar energia elétrica, irrigar áreas outroras áridas, criar parques e oferecer oportunidades recreativas, né? A energia original do rio foi desviada com sucesso pelos canais socialmente aceitáveis ou culturalmente sancionados. Então, aqui o texto compara, né, aquele rio que, quando enche, ele vem, sai fazendo enchente, inundando tudo, levando casa embora. Então, eles constroem um dique, uma barreira, uma barragem, né? Mas essa água vai fazer pressão aqui atrás para, né, e vai ameaçar aqui a barreira, que é muita água vindo. Você colocou uma barragem, existe uma pressão atrás. Para drenar essa pressão, se constrói canais, né? Isso, então, para livrar essa pressão desse conteúdo inconsciente que quer sair muitas vezes, um desses canais são os sonhos. Então se sublima através do sonho, né? Ah, você quer matar alguém, matar não pode. Aí diz tchum, e você sublima, você naquele sonho é amigo daquela pessoa, né? Você se dá bem com aquela pessoa. É uma forma de aliviar isso, se sublimar. A energia original do rio foi desviada com sucesso para canais socialmente aceitáveis ou culturalmente sancionados. A energia sublimada é responsável pelo que denominamos civilização. E Freud fala que o que ajudou a humanidade foi a sublimação. O que desenvolveu o homem foi a sublimação. Porque pegou toda aquela energia agressiva e tudo lá, de vez eu lá macetar a cabeça do cara, eu vou ficar martelando a pedra aqui e desenvolver a roda. Entendeu? De vez de eu socar o pau na cabeça do outro, eu vou esfregar um no outro e fazer fogo, sabe? Então, essa energia dessa agressividade que a gente tem, que é a nossa parte animal, que vem lá do nosso cérebro reptiliano, né, foi aos poucos sendo trabalhada e sublimada para coisas produtivas para nós mesmos. Então, a energia, em vez de ser uma energia destrutiva, né, se moldou-se ela para uma energia produtiva. Freud alega que a enorme energia e complexidade da civilização resulta da pulsão subjacente de achar vias aceitáveis e suficientes para a energia reprimida. A civilização encoraja a transcendência das pulsões originais. Em alguns casos, os fins alternativos podem ser mais satisfatórios para o id do que a satisfação dos impulsos iniciais. A energia sublimada reduz as pulsões originais. Essa transformação coloca à disposição da atividade civilizada uma extraordinária quantidade de energia em virtude de uma singular e marcante característica: a sua capacidade de deslocar seus objetos sem restringir consideravelmente a sua intensidade. Assim, grande parte das forças suscetíveis de utilização em atividades culturais é obtida pela supressão dos elementos chamados pervertidos da excitação sexual, né? Esses elementos pervertidos, Freud mudou o entendimento sobre perversão. A perversão, para nós na psicanálise, né, não é, vamos supor,
o sujeito ir lá e transar com o defunto. Isso é parafilia. Enquadra num tipo de transtornos psiquiátrico, né? Algo doentio. E Freud deu um jeito de separar isso. Isso não é perversão. Isso é outra coisa. O que é perversão? Perversão para nós na psicanálise é quebra de autoridade. É quando eu manifesto, eu me rebelo contra as autoridades externas e internas. Então, por exemplo, né, esse cara, vamos supor que ele tinha, né, essa excitação sexual dele muito abafada. Por quê? Porque ele respeitava a autoridade da mãe, principalmente. Se ele fosse um pervertido, né, tivesse uma perversão, muitas vezes, no sonho, essa perversão viria como ele desfilando numa escola de samba junto com a mãe, quebrando a autoridade, ou ela sentada lá assistindo ele desfilando, lindo, maravilhoso, né? Então a perversão é quebra de autoridade. Então muitas, por isso que fala que artista também é o quê? Rebelde, né? Sempre parece na minha timeline Secos e Molhados, que eu gosto, que era o grupo do antigo Ney Matogrosso. Ele cantava com a cara pintada e parece ele cantando Sangue Latino, né? Jurei mentiras e sigo sozinho. Você já viu esse clipe? Preto e branco? Veja, aquilo é a perversão. Aquilo é a quebra da autoridade. Ele, com características andrógenas, né? Você olha e fala assim, é homem, não é? O que é aquilo? Em plena época da ditadura, em cima de um palco, sem camisa, peito de fora e se requebrando daquele jeito. Uma quebra da autoridade. Né? Então, para nós, perversão é isso. Não em si somente as regras sexuais que são quebradas. Ah, então, vamos lá, gente. O que a gente tem aí, só para a gente recapitular, do sonho, né? Um sonho, então, é uma proteção do sono, é um sintoma dos conteúdos recalcados, é a realização dos desejos inconscientes. O sonho é sempre do sonhador. O sonho é a estrada real para o inconsciente. O sonho, ele protege o sono. Certo? Vamos lá, então, para módulo 6, obstáculos do crescimento, né? Lembrando ainda, o sonho ele tem um conteúdo remanescente e manifesto. Perdão, o conteúdo latente e manifesto. Então, não esqueçam disso, tá? Muitas vezes o paciente traz um sonho para você por você já não saber ainda, não está muito por dentro do paciente, do caso dele, da anamnese dele, né? Muitas vezes ele já traz para você na primeira sessão sonho. Às vezes não dá para você interpretar nada, né? Então, anotem. Quando mais lá para frente vocês tentam retornar e reencaixar naquele sonho, né? E tenta
e interpretar ele de acordo com o que vocês já obtiveram do paciente. Obstáculo do crescimento, né? Isso, na verdade, é o obstáculo do indivíduo no consultório, né? O que impede o indivíduo de se desenvolver lá fora, na vida real, e também durante a análise, né? Uma das coisas é a ansiedade, né? A ansiedade, gente, ela vem da palavra grego ansin, que significa oprimir, sufocar, estrangular, né? Ânsia, se a gente for separar a palavra ansiedade, vem para nós aqui, agora já pegando, ânsia. O que é ânsia? Desejo. Desejo sufocado. Estou ansioso, o que eu estou desejando? Por que eu estou ansioso? O que eu estou desejando que não está dando certo? E aí vai uma dica importante para vocês, anotem, não se esqueçam nunca disso. A ansiedade, ela tem um transtorno de personalidade, ansiedade, que a gente vai ver mais para frente no último modo. Aí ela tem a ansiedade realística e a ansiedade fantástica, né? Fantasiosa. Mas toda ansiedade, ela é pautada num tripé: medo, culpa ou vergonha. Eu estou ansioso porque eu tenho medo, ou porque eu estou sentindo culpa, ou porque eu tenho vergonha. Pode estar associado dois mais? Pode. Eu posso ter medo e culpa, medo e vergonha. Eu posso ter culpa e vergonha. Eu posso ter culpa e medo. Eu posso ter os três. Eu posso ter medo, culpa e vergonha, né? Então, vamos lá. O principal problema da psique é encontrar maneiras de enfrentar a ansiedade. Esta é provocada por um aumento esperado ou previsto da tensão ou desprazer. Pode desenvolver-se em qualquer situação, real ou imaginada. Vamos lá. Vou viajar no carnaval para o Rio de Janeiro. Calor, eu vou de avião, tem avião caindo todo dia, meu Deus. Violência do Rio de Janeiro, isso me provoca uma certa ansiedade. Verdade? Verdade. Qualquer um de nós aqui fala assim, vamos para o Rio de Janeiro? É a mesma coisa de falar assim, vamos ali no shopping? Não, não é. Vai dar um friozinho na barriga, vai me dar um desconforto, vai me dar uma certa preocupação. E essa ansiedade, ela é real? É. Eu vou mesmo para o Rio de Janeiro. Tá calor lá mesmo. Tem avião caindo. A gente não sabe por quê, talvez seja o calor, né? É violento. Então, essa minha ansiedade está pautada em qual dos três fatores? No medo. No medo. Ela é real? É. Ela existe mesmo, né? Ou imaginada. Ai, meu Deus, será que amanhã vai cair um temporal que nem caiu hoje? Nossa, se cair um temporal que nem caiu hoje, será que vai alagar a rua de casa? Nossa Senhora, meu Deus do céu, nunca alagou, mas pode alagar, né? Passa um rio lá na frente. Meu Deus, isso é imaginado, eu não sei. Eu estou imaginando uma situação e estou ficando com medo de uma situação que eu imaginei. E 90% é imaginado. Eu crio uma história na minha cabeça
E eu fico com medo, com culpa ou vergonha dessa história, que eu nem sei se vai acontecer, gente. Não existe. Hoje não estava nem previsto para chover, choveu. Quando começou a chover, todo mundo falou assim, vai ser que nem semana passada, que alagou tudo. Não alagou. Foi 10 minutinhos de chuva, pronto, acabou. Não alagou, tudo bem, deu uma refrescada. Então, a gente quer ter controle sobre coisas que não há controle. Eu não tenho controle nem sobre o meu corpo. Vocês estão aqui assistindo aula, se der uma dor de barriga, não sei. Um dia antes vocês falam assim, vou esperar 9h30 acabar a aula. Vai sujar a calça. Vai ter que ir correndo pro banheiro. Entendeu? O seu corpo não vai esperar você acabar a aula. Então, a realidade, a ansiedade, ela é pautada num tripé e ela tem duas situações. Ela pode ser real ou pode ser imaginada, né? Quando a ameaça a alguma parte do corpo ou da psique é muito grande para ser ignorada, dominada ou descarregada. Situações protótipicas que causam ansiedade incluem o seguinte: perda de um objeto desejado. Por exemplo, uma criança privada dos pais, de um amigo íntimo, de um animal de estimação, né? Perda do objeto desejado. O que é o objeto? O objeto pode ser desde uma caneta até uma pessoa, passando pelo cachorro, pelo reino vegetal, animal, tá? Então, o emprego é perda de um objeto desejado. Aliás, quando vocês estão atrás de um emprego, vocês estão atrás de um objeto. Qual objeto? Um emprego, né? Então, a perda de um emprego gera ansiedade. Perda do amor, por exemplo, a rejeição, fracasso em reconquistar o amor ou a aprovação de alguém que lhe importa, né? Aqui, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Perda do amor, rejeição, fracasso em reconquistar o amor ou a aprovação de alguém que lhe importa. A pessoa perfeita, a pessoa ideal para mim é a pessoa que eu idealizei. Por isso ela é ideal, porque eu a idealizei. E eu a idealizei de acordo com os meus desejos, querendo que ela cubra as minhas necessidades, as minhas faltas, as minhas carências. Então, eu monto um estereótipo, um protótipo de um indivíduo dentro da minha cabeça. Quero uma mulher alta, loira, a olhos azuis, boca pequena, nariz afilado, seios pequenos, cinturinha fina, quadril largo, coxa roliça, padrão Barbie. Que goste de conversar, gosta de ir no cinema, que gosta de passear, que seja isso e que faça aquilo e que faça aquilo outro, que seja assim, assim, aquilo outro. E aí eu saio na caça. Aí eu vou procurar no mundão aí afora, né? O, a mulher do outro lado tá do mesmo jeito. Eu quero um homem alto, musculoso, moreno, olho verde, que goste, que seja alegre, que seja bem-humorado, que não seja ciumento, que me leve para fazer isso, que me trate como uma princesa, que papapá, 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 papapá. E ela sai na cara. Vai encontrar? Não, não vai. E nós fazemos isso. Nós fazemos isso.
Por que que eu não vou encontrar? Porque isso é um ideal meu. É ideal para mim. E o outro sai procurando o que é ideal para ele. Essa conta não fecha. Aí, o que eu falo para as pessoas? Se você encontrar uma pessoa com 3% daquilo que você idealizou, corre casa. Não deixa escapar, não. Já mete a aliança no dedo, já dá um jeito, embola e vai. Porque é muito difícil. Né? Então o indivíduo, eu nunca vou encontrar a pessoa perfeita. Perfeita não, ninguém é. Nunca vou encontrar a pessoa ideal. Ideal não, ninguém é. Ah, mas fulano encontrou, fulano, e eles dão tão bem. Tinha ali os 3% e estão se adaptando um ao outro. É a adaptação. Quando que o relacionamento é bom? Quando eu encontro uma pessoa aberta a se adaptar. E eu aberta a me adaptar. E nós vamos nos adaptar. Vai ser 100%? Não. Eu gosto, vamos supor, de Paul McCartney e ela gosta de John Lennon. Mas John Lennon é melhor que Paul McCartney. Eu não acho. Eu acho Paul McCartney melhor que John Lennon. Escuta o Paul McCartney, eu vou escutar. Escuta o John Lennon, eu vou escutar. Você gostou? Um pouco. Você gostou? Ah, não. Mas tá tudo bem. Eu respeito seu gosto, você respeita o meu. E vamos embora. É adaptação. É adaptação. Né? Então, essa parte aqui, perda do amor, porque muitas vezes eu idealizo. Eu acho que aquilo é perfeito para mim. Né? E isso me gera ansiedade também. A própria busca é ansiedade. Né? É a perda ou a busca de um amor gera ansiedade. Oi, Juliana. Olê, com relação ao amor maternal, é por aí também? Que não existe, a pessoa idealiza um filho. Não está me ouvindo? Agora eu tô... Repito? Pode Alê? repetir. Pode Com repetir. relação ao amor maternal, fraternal, essa mesma linha também? Que às vezes a pessoa idealiza um E filho. exatamente isso. A Juliana está perguntando se amor fraternal, maternal, também entra nesse esquema. Entra porque a gente está idealizando uma pessoa que muitas vezes não é aquilo. Olê, uma vez, um tempo atrás, eu vi uma entrevista da Isis Valverde. Aí o pessoal, a rede social desceu a lenha nela porque ela falou no parto já aquela sensação, né? Aí ela falou, mas eu não conhecia, não tinha ligação nenhuma. Nos primeiros meses não tenho, a criança não dá aquela resposta. Aí ela falou que como é que ela ia amar um serzinho que ela nunca tinha visto. E aí o pessoal detonou com ela, que ela falou, e cadê o amor materno, que já, aquela coisa idealizada? Então também não existe, até o amor de pai para filho é uma construção. E Não, aí deixa eu que. te falar uma coisa, peraí. Aí é o seguinte, existem, quando a mulher tem o neném, né, por que que as pessoas colocaram a, a, a Isis Valverde na parede? Porque ela disse que quando a criança nasceu, ela não sentia nada, ela não tinha amor para aquele ser que ela nunca tinha visto.
existe uma coisa biológica na mulher, um tipo de hormônio que chama ocitocina, que é o hormônio do amor. Quando a mulher entra em trabalho de parto, há uma descarga enorme de ocitocina. A mulher, sem mesmo ver a criança, já está apaixonada pela criança. Quando ela vê, é aquele amor incondicional que ela quer. Por quê? Porque o parto é tão sofrido que, se não tiver esse hormônio, nasceu, joga na parede. Deus me livre. Eu não quero isso, não. Bicho chato, fez eu sofrer desse jeito. O parto é traumático, tanto para a mãe quanto para a criança. Né? Então, a natureza é muito sábia, já dá essa descarga de ocitocina. Alguns casos de depressão pós-parto é a falta desse hormônio. Talvez a Isis Valverde não tenha tido esse hormônio em quantidade suficiente. Eu costumo dizer que isso é o hormônio da bobeira, e que contamina até o pai, que não parte do parto. Por quê? A mãe fica tão encantada, ainda sob o efeito daquele hormônio, que ela não queria ter nenhum. Teve aquele, ela, ai, mas vamos ter mais um? Durante 3 anos, fica ali, sempre uma coisa na cabeça da mulher. Será que eu vou tentar mais um? Será que eu não vou? Porque vem aquela sensação de prazer, de bem-estar que ela teve durante o parto. Aquele amor todo, ela quer sentir aquilo de novo. Então, quando a Lara está perguntando se quando vamos falar é um parto programado. Ali já entrou nos 9 meses, entrou no 9º mês, já está chegando ali, já vai essa liberação de hormônio, de ocitocina. Maior parte é liberado durante o trabalho de parto mesmo. Mas, quando fez 9 meses, o neném encaixou, já entrou ali, já começa a ter esses níveis de ocitocina circulando. Né? Ajuda também, a gente tem mais na hora, porque a ocitocina também ajuda na contração, esse hormônio. Então, Juliana, pode ser que ela não tenha tido isso. Não tenha tido isso, e aí? Tem problema, e ela foi construindo esse amor. Ou ela tem algum problema. De repente, ela tem algum problema que ela não desenvolve sentimento. Um problema no sistema límbico. Vai saber. Olê, mas então é o que eu entendi que você está falando, né, então esse amor incondicional existe, que eu achei que tudo assim é meio uma coisa que tem que ser construída, Não, tanto de amoroso como de relacionamento, qualquer que seja, pai, filho, amoroso de homem, mulher com mulher, entendeu? O tipo de. Você falou que a gente idealiza, eu entendi assim que qualquer situação de relacionamento a gente idealiza demais e não, aí. qualquer situação de relacionamento idealiza demais. Esse amor incondicional pela mãe, pela cria ali, num primeiro momento, existe. Depois ela começa a idealizar. Meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo, eu quero isso, aquilo outro com meu filho. E aí não é assim. Né? Aí começa essa idealização. Agora, o pai só é pai quando pega no colo, e olha lá. Aí que começa a construção do vínculo. Aí que começa a mexer nele. Mas se o pai não conhecer o filho, ele não vai despertar esse amor incondicional. Ah, tem um filho lá. É diferente para a mulher, que gerou, que pariu. Né? Agora, aqui nós estamos falando desse amor idealizado, né? Porque depois que nasceu, que teve isso, você vai olhando para a cria e, inevitavelmente, você vai idealizando situações para ele. Lógico que são situações do bem, né? Você não vai idealizar que seu filho cresça um monstro, um assassino, um gangster, um bandido. Ah, meu filho vai ser ladrão quando crescer, vai assaltar banco. Não, ninguém faz isso. Você começa a idealizar algo de bom para o seu filho. Mas isso gera ansiedade. Então, a busca ou a perda do amor, né?
Perda de identidade, por exemplo, medo da castração, a perda do prestígio, de ser ridicularizado em público, aí entra a vergonha. Perda da autoestima também entra muito em relação à vergonha. Por exemplo, desaprovação do superego por atos ou trações que resultam em culpa ou ódio em relação a si mesmo, né? Aqui a autoestima, né, é a desaprovação do superego e que o indivíduo não se aceita, né? Então, como que é isso? Você não serve para isso, você não serve para aquilo. Aí você vai lá mesmo, você vai, o seu superego falando para você, e você vai fazer, você vai ter que falar lá na frente? Não, não vai, você não consegue, né? E aí, você não é bom. Isso que você fez não tá bom, isso que você faz não é legal. Então, essa perda da autoestima, na verdade, e isso gera, né? Também, por que eu fui fazer tal coisa? Eu sei que eu não presto para isso. Aí já vem a culpa, vem a vergonha, aí vem o medo. Né? Eu tenho que falar hoje, apresentar um trabalho, né? Nossa, mas como é que eu vou fazer? Eu não sei, eu não gosto de falar em público, eu sou feio, eu tenho isso. Pronto, já vem o medo. Então, por que nós estamos falando isso? Né? Nós estamos falando porque essas coisas ameaçam, né, o ego da pessoa, ameaça a psique da pessoa. Então, gera-se a ansiedade. A ansiedade, se a gente olhar por um certo aspecto, ela até é um mecanismo de defesa para mostrar para mim, olha, cuidado, olha, atenção. Só que é exagerado demais, né? A ameaça desses ou outros eventos causa ansiedade. Há dois modos de diminuir a ansiedade. O primeiro é lidar diretamente com a situação, resolvendo o problema, superando os obstáculos, enfrentando ou fugimos da ameaça e chegamos ao termo de um problema a fim de minimizar o seu impacto. Gente, o problema não se pensa, se resolve. Quanto mais eu penso no problema, mais leque de hipóteses eu abro. Né? Eu já falei para vocês que nós não nascemos para decidir. Nós não temos essa capacidade de decisão tão firme assim. Aliás, nós somos os únicos seres na face da Terra que tem que decidir tudo a todo segundo. A formiga não decide nada. Ela age totalmente por instinto. Está na época de procriar, dá um trem na cabeça, ela vai e procria. Está na época de desovar, dá um trem na cabeça dela, ela vai e desova. Né? Vai entrar o verão, dá um trem na cabeça dela, ela sai desesperada colhendo coisas para levar para o formigueiro. Chega o inverno, ela já vai trabalhar internamente dentro do formigueiro. Ela não decide isso. Ela não decide nem o que ela vai fazer, qual o cargo que ela vai ocupar. Ela já nasce operária. Ela não questiona por que eu nasci operária. Né? Simplesmente ela vai fazendo. Então eles não decidem nada. Nós temos que decidir. A gente levanta de manhã, vou decidir se primeiro eu escovo o dente, se eu faço xixi, se eu tomo banho, se eu tomo café, vou tomar café com leite, café puro, café com açúcar, café com adoçante. Se eu vou comer pão vou comer integral, vou comer com manteiga, margarina, com maionese. A gente é todo instante decidindo, vou pôr qual roupa. Só que isso a gente já está meio automatizado. E quando o problema vem, eu paro perto dele e aí eu tenho que decidir.
E aí eu abro um leque enorme. E eu abro o leque, geralmente aparece a pior palavra da vida do ser humano. Se. Ah, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse aceito aquele sujeito me pedir namoro, mas já não aceitou, já foi, já acabou. E você fica gastando energia com aquilo. Ah, e se eu tivesse aceito aquele outro emprego? Você já não aceitou, já foi, já acabou. Hoje eu poderia estar diferente. Poderia, mas não está, você está assim. O se no passado é terrível, mas o se no futuro é tão desastroso quanto. Por quê? Eu vou abrindo leques. Né? Chega um problema, uma proposta de emprego. Eu vou ou eu não vou? Ah, mas se eu sair daqui e não me acostumar com outro emprego? Ah, e se eu chegar lá, o trabalho for muito pesado? Ah, e se eu ficar aqui, eles não me derem promoção? Ah, e se eu ficar aqui, de repente, essa fábrica fecha? Ah, e se eu for para lá? Aí você começa a pensar e vai abrindo um monte de si. E aí você trava. Aí você gera angústia, ansiedade, porque você vai ter medo ou culpa de ter deixado outro emprego. Então, essa questão do problema que gera uma ameaça, gente, né? Como que a gente resolve o problema? É olhando para ele que dá para fazer aqui. Eu vou para o emprego ou não vou? Vou ganhar mais? Ah, não, não vou. Vou ganhar a mesma coisa. Vou trabalhar menos? Vou ter mais qualidade de vida. Então, pronto, eu vou. O que acontecer dali para frente não vai depender mais de você. Sua decisão foi ir. Você vai se adaptar, você vai dar certo. Você não vai saber, a não ser você indo. Eu não venço um problema pensando nele. É com ação. É agindo. É agindo que eu resolvo os meus problemas. Eu tenho todas as garantias do que eu vou fazer vai dar certo? Não, não tenho. Como é que eu resolvo? Fazendo. É a melhor solução? Não sei. No momento, para mim, me parece o que é o mais correto a fazer. Então vai, faz. Não fica parado pensando, você não vai conseguir, você só vai gerar ansiedade para você. E é o que acontece, e é o que traz pacientes para vocês. Pacientes ansiosos, né? Ah, eu tenho muito problema na minha vida. Mas aí você vai ver, tem problema de 5 anos para trás que o sujeito não conseguiu resolver ainda, está enrolando a vida, porque está pensando na melhor forma de resolver. Ah, faz 5 anos que eu não quero mais ficar com a minha mulher. Mas por que não separou ainda, criatura? Ah, porque não sei o quê. Não, não tem essa. Você quer ficar com ela? Não. Então pronto, vamos embora. Separa. Ah, mas se eu me arrepender, separa. Se você se arrepender, você pede para voltar. Se ela te aceitar, tudo bem. Se não, você cobre a cara e vamos embora. Toca o pau. Vai passar. Esse arrependimento um dia vai passar. E segue. Desta forma, lutamos para eliminar as dificuldades e diminuir as probabilidades de sua repetição, reduzindo assim as perspectivas de ansiedade adicional no futuro. Nas palavras de Hamlet, e aqui abre aspas, Hamlet, né, aquele personagem de Shakespeare, da peça Rei Henrique, se não me engano. Pegamos armas contra um mar de perturbações e opondo-nos, pomos fim a eles, né? O que o Hamlet quis dizer em outras palavras aqui, né? Ou a gente aceita passivamente o combate, né? Ou os problemas a gente pega ativamente. Ou eu aceito que aquele problema não tem solução,
não tem solução, não tem o que fazer, então vamos embora, deixa ele aí, ele vai ficar e você vai seguir, ou eu vou para cima dele. Né? Quando ele estava, o Hamlet estava naquele dilema, né, existencial, né? O pai dele tinha morrido, a mãe casou com o tio, a corrupção no reino estava tomando e ele não sabia o que ele fazia, né? Qual decisão ele tomava. E aí é que ele pega aquela caveira e faz a famosa frase, né? É ser ou não ser, eis a questão. Então, a gente tem que partir para cima. Outra forma de defesa contra a ansiedade deforma ou nega a própria situação. O ego protege toda a personalidade contra a ameaça, falsificando a natureza dessa. Os modos pelos quais se dão as distorções são denominados mecanismos de defesa. Se o ego é obrigado a admitir a sua fraqueza, ele irrompe em ansiedade. A ansiedade realística, referente ao mundo externo. A ansiedade moral, referente ao superego, e a ansiedade neurótica, referente às forças das paixões do id. Que é isso que nós vamos ver lá para frente, né, nos transtornos de personalidade. Aí nós vamos entrar nesses 3 tipos de ansiedade: a ansiedade realística, a ansiedade moral e a ansiedade neurótica. Então, gente, se existe ansiedade na pessoa, existe problema. Existe medo, existe culpa, existe vergonha, né? Existe algum obstáculo que a pessoa não está conseguindo passar. Ela não está conseguindo achar uma solução para aquilo. Então, qual é a nossa função? Identificar, né? Com a ajuda da pessoa, se qual tripé ela está pautado, se é no medo, na culpa ou na vergonha, e como ela pode resolver isso. E não é pensando, não é sofrendo com o problema, é ação. E aí a gente tem que dar força para o ego dessa pessoa para que ela enfrente o problema. De repente a autoestima está baixa, né? Que é o que acontece muitas vezes. Ah, eu não sei o que fazer, não consigo fazer. Mas peraí, me fala um pouco da sua vida. A vida da pessoa foi uma desgraça a vida inteira e ela está aqui. Poxa, mas você passou por tudo isso e está aqui, então quer dizer que você é forte. Você não está acreditando na sua capacidade de resolver as coisas agora. Mas se você já enfrentou tal situação, tal situação, tal situação, foi sofrido? Foi, ralou, ralou, mas você está aqui na minha frente, é porque você resolveu isso tudo. Pode até ser que não tenha sido da forma que você queria, mas você conseguiu superar esses obstáculos e está aqui hoje. Então, olha sempre para quem você é. Isso é uma coisa que eu falo direto para os pacientes, porque grande parte chega com autoestima baixa. Não, mas peraí, olha para tudo que você passou na sua vida. Você que enfrentou tudo isso, você que está aqui sentado, sem certeza que é você, que passou, que sofreu abuso, que passou fome, que fez isso, que foi aquilo, que morou na rua e hoje está aqui sentado aqui na minha frente. Foi você? Foi. Então você tem força no ego, você superou. Você consegue. Né? Então sempre trazer o paciente para a realidade dele, principalmente quando vocês perceberem que a ansiedade ela é fantasiosa, né? Ela é imaginada. Na semana passada eu estava atendendo uma paciente que tem
tem um empreendimento e desde o começo do ano tá ali, né? Não vai, negócio não acontece, teve queda, abriu um concorrente na frente dela e tá tensa, mas peraí. Tá, foi quando isso? Ah, em novembro. Já temos aí novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Você conseguiu pagar todas as contas? Consegui. Você está devendo para algum fornecedor? Não. Né? Dívida trabalhista tem? Não. Recolheu todos os impostos? Recolhi. Você está com medo do quê, então? Olha lá, você, se nesses meses, que são os meses críticos, como ela mesmo tinha apontado, que sempre foi, você deu conta? Quanto tempo faz que você tem o seu negócio? 20 anos. Peraí, faz 20 anos que você tem o seu negócio e você não confia em você? Você venceu tudo isso aí faz 20 anos. Então olha para a sua realidade. Você já passou por crises mundiais, crise do dólar, crise do petróleo, guerra não sei das quantas, mudança de governo, Covid, pandemia, e passou. Né? E não tem dívida, tá zerado. Então olha lá, olha para a sua realidade. Olha onde está você hoje. Você está imaginando uma situação, ai, e se continuar assim, o marvado do se continuar assim, ai, como é que eu vou fazer? Você não sabe. Isso está te roubando energia. Essa ansiedade imaginada te rouba energia que você poderia estar aplicando no quê? Numa promoção, numa aquisição de um produto que tenha mais saída, num pacote promocional, sei lá do que, de uma cesta de produtos. Você está pensando nisso? Não. Por que, criatura? Porque está pensando na morte da bezerra. Está lá preocupada com o si. O maior causador de ansiedade na face da Terra. O si. Tanto no passado, e esse é um grande causador de culpa. Se eu tivesse estudado, se eu tivesse aceitado aquele emprego, se eu não tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo outro, aí dá aquele sentimento de culpa. Né? No futuro, medo. O si no futuro só me dá medo. E isso gera ansiedade. Certo, gente? Eu vou parar por aqui um pouquinho mais cedo, porque semana que vem, né, a gente está falando de obstáculo do crescimento do indivíduo. A ansiedade impede o indivíduo de crescer, né? Nós vamos falar na semana que vem da transferência e contra-transferência, né? Como isso impede, né, o crescimento do paciente durante a elaboração de uma análise, né, durante o tratamento, tá bom? Então, eu prefiro entrar nisso numa aula mais cheia, que é um pouquinho mais complexo aqui. Certo, gente? Então, ficamos assim para a semana que vem. Na página 26. Boa noite a todos vocês, uma boa semana com calor ou sem calor.